Oi gente, tudo bem? Sou o Lucas, esse é o DR Limitada. Hoje eu trouxe aqui meus jogos mais uma vez, e dessa vez em companhia dos meus livros, para falar da relação entre essas duas culturas. Para você que ainda não acredita muito na relação entre videogame e literatura, eu vim provar o contrário e dizer sim que grandes empresas há muito tempo já usam como base a literatura, grandes obras e grandes autores, para trazer mais vida à história do videogame. Eles têm como base a literatura para criar grandes histórias de videogame e tornar mais atrativo e, na minha opinião, eles dão mais vida à história, além de gerar uma grande influência na literatura também e despertar curiosidade. Para você que já lê, você que não é leitor assíduo, ou mesmo para você que não tem grande curiosidade em ler, de repente você vê no videogame, né, algum personagem citando alguma frase de algum autor, citando um poema. Isso, na minha opinião, pode despertar mais interesse ainda na leitura. E seja através de adaptações fiéis, sequências diretas ou de forma simples, uma simples inspiração, as grandes empresas já usam sim como base grande literatura para atrair nossa atenção, tanto para o game quanto para a literatura. Então, sem mais delongas, roda aí para a próxima parte do vídeo, onde eu vou citar alguns jogos que tomam como base alguns temas da literatura para trazer vida aos videojogos. Gente, só uma coisa. Para quem já viu meus vídeos anteriores, eu falei sobre uma petição que está rolando para o game Legend of Dragon, um possível remake. Então, quem tiver interessado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assinar a petição. E quem sabe a gente vê futuramente esse grande RPG que foi do PlayStation 1. Quem sabe a gente vê futuramente no PlayStation 5. Quem sabe, se as empresas já tiverem interesse. E para isso, a gente precisa também assinar essa petição. Então, roda aí! Vamos agora para a segunda parte do vídeo. Eu vou mostrar alguns jogos que usaram como base para suas histórias grandes obras literárias. Eu queria começar por Resident Evil Revelations, que foi lançado em 2012. Ele é assinado pela Capcom. E a trama ela se desenrola tendo como centro das atenções um grupo terrorista chamado Veltro. O líder desse grupo começa a espalhar o vírus, né, e transformar as pessoas em monstros, e toca o terror, enfim, por toda a cidade por onde ele passa. Enquanto isso, ele vai citando uma obra muito conhecida do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, o livro Divina Comédia. Para quem não conhece, ele é um poeta nascido em Florença. Ele foi definido como sumo poeta. Bem, há poucas informações concretas sobre Dante, como por exemplo a data de seu nascimento e a formação como poeta, e só que registros apontam, enfim, que ele foi um autodidata. Alega-se, segundo pesquisas, que ele ficou em casa estudando poesia sozinho. Dentre as frases mais conhecidas desse livro, do livro A Divina Comédia, está, entre aspas, "Deixai toda esperança, vós que entrais". E é essa frase que o vilão da história inicia o seu discurso antes de começar realmente a espalhar o terror. Dantes Inferno, lançado em 2010. Da nossa vida em meio à jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Bem, é assim que Dante começa o seu caminho rumo aos 9 círculos do inferno, enfrentando diversos monstros para liberar a alma da sua amada, a Beatriz, das mãos do Lúcifer. Só que calma aí, mais uma vez Dante Alighieri é inspiração para um jogo eletrônico, e essa não é uma obra original do Dante Alighieri, e sim uma adaptação para PlayStation 3 e Xbox 360 que foi lançada pela Visceral Games em 2010. Baseado na parte do Inferno, no capítulo Inferno do livro A Divina Comédia, o jogo ele tem uma mecânica bem parecida com a da série God of War, onde o personagem enfrenta demônios, almas e até bebês abortados com uma cruz sagrada como arma principal. Tá aí uma versão bem gore para quem gosta de histórias bem macabras. America's Mac Alice, que foi lançado em 2000.
Pouco tempo depois do fim de Alice através do espelho, um incêndio destrói a casa de Alice e acaba matando seus pais. E ao lutar para superar essa tragédia pessoal, a menina de apenas 7 anos perde também a lucidez e ela acaba internada lá num hospício e fica catacônica. Só que 10 anos depois, Alice ainda está em tratamento, só que ela reencontra o Coelho Branco, que leva ela de volta para o País das Maravilhas. Só que o País das Maravilhas não está tão maravilhoso assim não. Olha, apesar de insana toda essa trama, ela não foi escrita pelo Lewis Carroll, que é o ator original do livro Alice no País das Maravilhas, a versão original. Lançado em dezembro para PC, dezembro de 2000, do ano 2000, American McGee traz uma versão mais macabra e violenta dos personagens criados pelo Lewis Carroll, como por exemplo, Alice era uma psicopata, a Rainha de Copas ela é uma homicida e o Chapeleiro ele é realmente louco, o bicho é louco de pedra, não é aquela coisa poetizada que se vê nas histórias. E enfim, vários outros personagens foram transformados em verdadeiras aberrações nessa versão do Lewis Carroll. Foi lançado pela Rogues Entertainment e ganhou uma continuação em 2011, um ano depois, que foi o Alice in Madness Returns, que tem leva ainda a mesma sequência, vários personagens loucos, inclusive a Alice. Bem, vamos para o próximo jogo. Tom Clancy's Rainbow Six, que foi lançado em 98. Na minha opinião, dos jogos da lista do que eu falei até agora, esse é o único que pode carregar o troféu de revolucionário do gênero. É o Tom Clancy's Rainbow Six. Foi lançado em todas as plataformas da época e ele veio a consolidar de vez o formato de combate tático, onde as ações furtivas e as escolhas do jogador valem muito mais do que tiro, porrada e bomba, como diria a nossa grande pensadora Valesca Popozuda. Pois é, se você não entendeu, procura aí. O jogo ele foi desenvolvido enquanto Tom Clancy, que é o autor, ele ainda escrevia o seu livro Rainbow Six. Eles foram lançados no mesmo ano, tanto o jogo quanto o livro, e funcionaram como uma dobradinha eficiente para os fãs que puderam ter um acesso maior às informações presentes no jogo e acompanhar de perto as aventuras do contra-terrorista Rainbow. O próximo jogo é um dos meus favoritos, Parasite Eve, foi lançado em 98, é um clássico do PlayStation, tem uma pegada de horror com elementos de RPG e foi lançado pela antiga Squaresoft, na época era Squaresoft e hoje Square Enix, famosa por grandes franquias, pela franquia Final Fantasy, para quem ainda não conhece, o que eu duvido, né? E a história ela gira em torno de Eve, que é a vilã da trama e também, é óbvio, é o nome do título. Ela é uma espécie de ser maligna que consegue manipular as mitocôndrias das pessoas e faz as pessoas pegarem fogo do nada, ou seja, combustão espontânea. Cabe a Aya Breia, a mocinha do jogo, da história, deter essa monstra, a Eve, antes que ela consiga procriar e causar mais caos no centro de Nova York, que é onde começa toda essa história. Todo jogo ele tem uma linguagem bastante científica e há muitos termos biológicos, então algumas pessoas podem não entender, ainda assim não deixa de ser um jogo bastante interessante. E o que pouca gente sabe é que nessa premissa bizarra e fascinante também, é uma sequência do livro Parasite Eve, ou seja, tem o mesmo nome. Ele foi escrito por um japonês chamado Hideaki Senna e foi lançado 3 anos antes, em 1995. Ficção científica traz todas as explicações para entender a figura de Eve e a razão pela qual ela manipula as mitocôndrias das pessoas. Bem, o último jogo da lista, mas não menos importante, mas também não é o último no geral, é o Resident Evil Revelations 2, que foi lançado para 2015. Mais uma vez a Capcom toma como base grande literatura e essa nova trama ela se desenrola na base do medo, como se Resident Evil não fosse baseado no medo, né? Mas eu explico. É um vírus novo que está sendo desenvolvido para testar o medo de cobaias selecionadas. E enquanto isso, toda essa trama vai rodando, grandes obras, uma obra do Franz Kafka são sutilmente citados ao longo do jogo pela vilã. Outros trabalhos do Kafka podem ser desvendados, né, nas paredes do cenário, enquanto você vai jogando com um dos personagens. E Metamorfose é uma das obras mais ilustres do Kafka, e esse é um dos trabalhos mais citados no jogo, é onde a vilã ela mais foca. O escritor, o Franz Kafka, ele nasceu em Praga, que é a atual República Tcheca, e o seu trabalho tem como inspiração o próprio pai, do qual ele tinha um relacionamento complicado, bem conturbado, e isso ajudou, junto ao longo da sua vida, um tanto frustrada também, a desenvolver traumas, o que acabou gerando inspiração para ele
a escrever, né, esses livros, essas grandes obras, e também tem os seus desenhos, como eu falei, são encontrados, né, durante o cenário. Só que esses desenhos que ele deixava, que são grandes obras hoje também, ele deixou escrito que ele citava, ele dizia que não eram simplesmente imagens, figuras, eles eram escrituras privadas. Isso porque ele escrevia, essas imagens eram secretamente desenhadas, especialmente para sua amada da época, né, a sua namorada. Bem, enfim, encerro aqui. Só que eu quero dizer que há outros jogos também que trabalham com literatura, como God of War. A história dele se foca muito na mitologia grega, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E esses foram só alguns exemplos, né? E se você achou interessante e quiser que eu traga mais jogos baseados em livros, é só deixar o comentário o que você acha da literatura dos games, tomar como base a literatura para criar histórias dentro dos seus jogos, das grandes empresas tomarem isso como inspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.